Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Vir USA. Eu sou Vanessa Linhares e da Flórida, dos Estados Unidos. Convido você a acompanhar mais uma história de vida. Se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha. Toda semana a gente se reúne aqui e traz uma história de uma pessoa vivendo aqui nos Estados Unidos, que de alguma forma pode inspirar a sua vida, esteja você onde estiver. Quem eu tenho aqui na minha frente hoje é uma brasileira. Ela é casada, ela é de Fortaleza, lá do Ceará, daquele lugar maravilhoso. Lá, há mais de 35 anos, trabalhou como fonoaudióloga. Ela tem 10 anos na área de terapia. E o que faz ela ficar aqui na Flórida hoje, além do clima, que ela gosta muito, é o marido dela, e ela está muito feliz nessa fase de adaptação. Ela sente saudade do Brasil, sim, da mãe dela, da medicina preventiva, que para ela faz toda a diferença, mas por enquanto ela vai continuar aqui. Ela escreveu um livro que hoje ela vai apresentar para gente, um best-seller aí, e contar um pouquinho mais, principalmente para as pessoas que estão vivendo ali, repetindo padrões, naquela vida monótona. Ela promete virar essa chave e hoje vai dar um pouquinho dessa dica pra gente. Então fica com a gente, que hoje a gente vai bater um papo com a Su. Bem-vinda, Su! Eu quero agradecer a abertura de vir aqui no Pode Vir, né? Eu acho que é um lugar especial estar aqui com você, Vanessa. Estou lhe conhecendo agora, mas me senti muito à vontade e estou bem feliz de estar por aqui. Que bom. E poder falar um pouco desse filho, né? Que nasceu aqui. É meu Sim, filho americano. Sim, a honra é nossa, né? A sua história é tão bonita. Eu tava lendo o que você me mandou, assim, muita coisa inspiradora realmente. Tenho certeza que quem ficar aqui com a gente vai ficar com bastante coisa positiva aí que dá para trabalhar, né? E você, a gente sempre fala que de alguma forma as histórias podem virar uma chave na vida das pessoas, mas ela é a pessoa que trabalha essa chave, gente. Então, fica com a gente, vamos aproveitar que hoje ela tem bastante coisa para falar, para agregar. Conta como tudo começou. Você estava ali no Beach Park, tomando um sol. Da onde surgiu essa ideia? Na realidade, assim, a ideia de escrever um livro eu tenho há alguns anos, né? Eu vinha meio que sentindo isso dentro de mim, um convite, de um chamado de escrever, e eu resistia um pouco, porque eu tenho um histórico de dislexia, de não escrever tão bem. Então, tinha uma resistência interna que me parava, né? E isso é uma das coisas que eu fui me trabalhando durante o tempo, né? E foi o que eu coloquei aqui dentro do livro. Alguns pontos na minha vida aconteceram e fizeram eu desabrochar para o autoconhecimento, na realidade. E um deles foi um momento muito crítico na minha vida, que eu perdi um filho com 11 meses. E ele me ensinou algo muito importante, que foi viva, né? Tipo, viva o agora. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. E isso fez com que eu movesse muitas coisas dentro de mim. Fez com que eu fosse buscar o autoconhecimento de um ponto bem profundo dentro de mim. E com isso eu comecei a uma mudança de profissão, eu comecei a olhar mais para o lado terapêutico, né? E buscar formações para que eu pudesse estar atendendo as pessoas, porque eu comecei a olhar e ver o quanto eu repetia padrões, o quanto eu tinha dificuldades na minha vida e que estavam me segurando para eu me desenvolver. E a partir do momento que eu fui me trabalhando, isso tudo foi acontecendo, né? Então, quando eu montei meus primeiros grupos de estudo e comecei a trabalhar com mulheres e tudo, eu comecei a mapear cada vez mais como é que eu poderia ajudar essas pessoas a sair desses ciclos, né? Que a gente chama de ciclo vicioso e que pode convidar para um ciclo virtuoso, tá? E nesse processo, né, de fazer esse trabalho comigo primeiro, muito profundamente, né, através de uma formação que eu fiz, chama Passwork. Inclusive, essa formação, ela veio de uma pessoa que desenvolveu primeiro aqui nos Estados Unidos,
E depois foi para o Brasil, e hoje é muito interessante porque essa formação é mais desenvolvida no Brasil do que em qualquer outro país, apesar de ter em mais de 22 países no mundo. E isso me trouxe uma clareza imensa nesse trabalho que eu estava fazendo com as mulheres. E o que é que acontece? Nesse processo, né, de me conhecer e de poder ajudar as outras pessoas com o que eu estava fazendo comigo, eu desenvolvi um método, porque eu fui vendo que facilitava para a pessoa se ela seguisse alguns passos, né? Principalmente olhando para dentro, para alguns eus que existem dentro da gente, que a gente não olha. A gente fica olhando, a gente tem uma tendência a olhar muito para fora, né? E o convite do meu livro é o poder da presença de ser, é exatamente para poder você se conectar com você. Parar um pouco dessa conexão com o lado de fora e conectar com você internamente para que você possa brotar, para que você possa expandir. Porque é a partir de dentro que a gente cresce, né? A gente precisa primeiro transformar dentro para depois vir para fora. E nesse processo, eu fiz muitos trabalhos comigo mesmo, né? Lendo livro e fazendo formação. E o que aconteceu? Eu decidi vir morar nos Estados Unidos, que era um sonho, né? Que eu tinha desde os meus 16 anos de falar melhor inglês. Eu já entendia, já viajava pelo mundo, mas, enfim, não me comunicava tão bem. E uma amiga muito querida me deu a oportunidade de vir morar aqui com ela durante 5 meses. E nesse processo de eu vir morar aqui, eu conheci o meu atual marido, que eu estou casada, muito feliz, graças a Deus. E isso me deu força para eu movimentar e esse filho americano nascer, né? Apesar de que ele tem português e inglês, mas nasceu com toda essa bagagem, né, de autoconhecimento, desse tempo de autotransformação interna e ajudando também grupos de mulheres no Brasil. Entendi. Você quer contar um pouquinho pra gente como esse conto de fadas aconteceu? Porque às vezes as pessoas pensam que isso só acontece na TV, nos filmes, nas novelas, né? E você é prova viva de que não. Quer contar pra gente um pouquinho? Eu posso contar, e eu quero dizer para vocês que o que tem aqui dentro do livro é um método que lhe ajuda a chegar onde você deseja. Porque o que é que eu vejo? A gente está tão... Eu não mais, mas as pessoas estão tão desconectadas de si, não estão presentes com as sensações do corpo, com o que elas realmente desejam, com as reais necessidades, que elas esquecem de sonhar. Ou elas já não sonham mais, porque não vai mais acontecer, então eu nem vou mais sonhar. E aqui eu trago esse lugar de que é importante a gente estar presente, para inclusive a gente entender qual é o principal sonho que a gente deseja realizar. E eu convido, dentro desse processo, inclusive, a escrever uma carta para o universo, né, dentro do livro, que é o que acontece. Eu fiz isso comigo. E aí, toda essa minha história com o Jeff e a realização desse livro veio porque eu fiquei impressionada quando eu encontrei com ele e eu me lembrei da carta que estava no Brasil e ele tinha as características de que eu tinha escrito. Então, eu trabalhei comigo e eu consegui trazer essa pessoa para a minha vida sem eu ter feito nenhum esforço, né? E como eu estava te falando ali no café, assim, eu vim porque eu queria estudar inglês, nunca imaginei que eu fosse conhecer alguém aqui. E eu tinha uma vontade de ter um amor, lógico, mas a gente não sabe como é que isso vai acontecer, né? O como sempre vai ficar, entre aspas, e sublinhado, né? E aí a dica é, não se preocupem com como, né? Tentem viver a situação, sentir o que você deseja plenamente, porque é aí que mora a raiz desse movimento todo. E aí, o que aconteceu? Eu, um dia, precisei sair sozinha, porque minha amiga não pôde sair de casa. E eu fui para um restaurante aqui em Porto Santo Lúcio. E quando cheguei nesse restaurante, ele me viu, eu não o vi.
Eu estava muito focada em ouvir inglês, em prestar atenção na língua, e não estava nesse movimento de ter alguém naquele momento, enfim. E ele me buscou, né, no final da noite, veio falar comigo, fez vários movimentos durante a noite, no final da noite ele veio falar comigo, e a gente ficou 3 horas, eu no celular conversando com ele, e ele falando, eu entendia, mas na hora de responder tinha que ser no celular, e a gente ficou 3 horas conversando, tomamos sorvete, eu perdi, foi o tempo, né, eu perdi assim, a noção de tempo. E a partir daquele dia a gente não parou mais de se encontrar, né? Ele até diz assim, a gente nunca se separou a partir daquele dia. E fazem 3 anos e a gente vive uma vida muito tranquila e muito feliz. Eu sou muito feliz e realizada aqui. Apesar de que tem um período de adaptação, que a gente não pode achar que é tudo as mil maravilhas, né? A gente tem que aprender muito nos 2 primeiros anos, né? E, na realidade, é assim, eu sempre digo que cada coisa que a gente vai se movendo aqui, a gente abre um capítulo do dicionário. Então, a cada passo que a gente dá para conhecer algo, para se movimentar na vida, a gente abre uma parte do dicionário que a gente vai aprendendo no inglês, né? Mas hoje eu estou bem feliz, já fiz a minha primeira palestra em inglês, né? Como eu estava te contando, na sexta-feira passada. Então, assim, meu inglês está bem melhor. E eu espero que ele vá melhorar cada vez mais. Com certeza, não tenho dúvida, né? Você, em tão pouco tempo, quantos saltos você deu, né? Realmente a vida brilhou para você. Isso. Você ajudou o universo a conspirar ao seu favor, né? E isso é muito legal. É uma fé que você exercitou, não deixa de ser. Isso. Né? Não necessariamente você vai pedir um casamento, ou vai pedir um marido, ou um namorado, um noivo, ou eu vou falar inglês amanhã. Não é isso. É conspirar ao seu favor, é abençoar o que você deseja. É disso que você está falando? Isso. O que acontece? No livro eu falo da espiral de crescimento, né? Então é muito interessante quando a gente olha que dentro de uma espiral você vai ter várias camadas. Mas você precisa ir limpando dentro de você os seus padrões de repetição, os seus pensamentos, seus sentimentos, as suas ações diante daqueles padrões, para que você possa mudar de camada e você evoluir. Conforme você vai realmente trabalhando isso, limpando isso dentro de você, você vai tendo a oportunidade de dar o salto, que é o que todo mundo fala aí fora, né? Eu falo de mudar de camada, porque na realidade eu falo de uma evolução que é interna. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai sentindo também que muda o sentimento dentro. E quando a gente muda o sentimento dentro, a nossa vibração ao nosso redor muda, né? E isso tudo vem através da conexão com sua essência divina, que é o Deus interno. É a conexão com Deus maior. Então, eu acredito muito em Deus, eu tenho essa conexão com Deus, mas eu acredito que ele está dentro da gente. A gente tem uma célulazinha da nossa essência, ligada à essência dele. E se a gente se permite ouvir, a gente entra em contato com a nossa essência divina e isso ajuda nesse processo, logicamente. Porque se eu estou presente, eu me conecto com minha essência divina, isso vai me ajudar a eu fazer escolhas mais conscientes. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre escolhas conscientes, né? Muitas pessoas falam sobre decisões. Eu prefiro falar sobre escolhas, porque a gente escolhe a cada segundo o pensamento, a reação interna, o sentimento, o que habita dentro, né, da gente e a ação que vai vir externa, que pode ser uma reação emocional e pode ser uma ação. Todo momento a gente está nesse processo. Se você prestar atenção, a gente está todo tempo nesse pianinho aí. Se eu começo a ter consciência disso e começo a escolher melhor, mais consciente, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um resultado completamente diferente. Se eu continuo fazendo um ciclo de repetição, eu estou no meu ciclo vicioso e, vamos lá, uma pessoa chega, aperta meu botão, né, que eu falo muito, aperta meu botão, pode ser uma pessoa, uma situação, uma circunstância, né, enfim.
eu reajo emocionalmente, eu estou num padrão inconsciente. Meu inconsciente está mandando ali e eu estou simplesmente reagindo automático. E eu estou num processo só de sobrevivência, eu não estou consciente. Porque se eu estiver consciente e escolhendo o melhor, segurando esse processo de repetição e entendendo o que é que eu posso fazer melhor aqui nesse momento, eu não vou ter a mesma resposta. Compreende? Então, esse é um processo que eu convido dentro do livro a limpar. A cada dia, a cada minuto, você prestar atenção no que é que está acontecendo aqui dentro. Porque é muito mais importante até do que a reação emocional que saiu. Porque muitas vezes, não sei se você já prestou atenção, que existem pessoas, né, que quando chega, a gente já diz assim, oh meu Deus, eu não sei porquê, mas eu fiquei incomodada, né? E a pessoa nem falou, mas eu, né, já senti meu corpo contrair, ou tive vontade de me mover daquele lugar. Você não sabe como aquela pessoa está dentro. E normalmente pode ter alguma coisa que ela está pensando que pode estar lhe afastando. Como acontece o contrário. Tem pessoas que chegam, elas não fazem nada e a gente tem vontade de sentar do lado. Concorda comigo? Então, nesse movimento existe algo que muitas vezes a gente não se apropria mais. O nosso cérebro, a nossa mente, ela tem como se fosse um sensor. E a primeira coisa que vem é a sensação. Depois é que é a presença, depois é que é o sentimento, mas a sensação, ela vem primeiro. Então, tem pessoas até que, inclusive, por exemplo, a pessoa nem chegou e você pode sentir um incômodo ou sentir prazer, né? E é muito legal a gente começar a se trabalhar nesse lugar também, de perceber por que eu estou reagindo assim com essa pessoa que eu nem conheço, né? Ou por que eu estou reagindo assim com essa pessoa que eu conheço e que eu gosto, mas agora eu estou reagindo dessa forma. Então, quando eu começo a ficar presente nesse lugar, eu começo a abrir possibilidades de eu escolher melhor. E quando eu escolho melhor, não tem jeito, o resultado vem diferente. E aí eu posso experimentar algo, experienciar algo diferente, que não é o mesmo, né? Inclusive, um dos exercícios de base do livro, eu convido a pessoa para ela olhar o dia e escolher um ponto positivo e um negativo. Desse ponto positivo, ela vai olhar claramente o que é que eu pensei na hora que eu estava vivendo isso. E vai anotar com a mão. Depois eu falo sobre isso, porque é importantíssimo. Depois que ela se pergunta o que é que eu pensei, ela vai perguntar para olhar para qual foi o sentimento que ela teve quando ela estava naquele movimento de pensar aquilo que ela pensou, porque é dentro primeiro. Daí ela vai se perguntar o que é que ela vai poder fazer com aquilo ali. Se ela vai reagir como ela já reagiu outras vezes, ou ela vai se convidar a um novo passo. E quando eu falo no novo, é novo, algo que você nunca fez. Às vezes a pessoa até tem medo, né? Ai, meu Deus, é novo, dá aquele frio na barriga, não quer fazer e tal. Mas é muito interessante quando a pessoa se convida a fazer algo novo. Porque ela vai experimentar algo diferente. Ela vai se possibilitar, abrir a possibilidade dela viver algo melhor, né? E isso vai limpando as camadas que eu falei e vai ajudando a pessoa a mudar de camada. Você falando assim, eu uso você mesmo de exemplo, porque é isso que aconteceu. Você se permitiu fazer algo totalmente novo para hoje ter mudado, subido de camadas e tá vivendo uma coisa que você nem imaginou que seria dessa maneira, nem passava pela sua cabeça. É isso? É isso que você está dizendo? Exatamente. Não imaginava que eu fosse viver essa qualidade do que eu estou vivendo de forma alguma. Né? A gente até sonha com o amor, mas a gente não imagina que vai ter tantas qualidades como está tendo. Né? Eu sou surpreendida todo dia, eu digo. E aí, nesse lugar, é o lugar onde a gente abre, né, para merecer. Um dos eus que eu trabalho no livro é o eu merecedor. A gente precisa se abrir
para a gente poder merecer receber. Tem muitas pessoas que querem receber, que querem construir, que querem ter, mas antes disso tudo a gente precisa ser, né? E nesse ser a gente precisa se abrir, se possibilitar receber. Porque se tiver um não lá dentro, a gente não recebe, não entende por que não está recebendo. Só que tem um não lá dentro, que tem que ser limpado para poder mudar a camada. E foi isso que aconteceu comigo, realmente. Eu vejo claramente isso acontecendo, por isso que eu estruturei o livro em cima da minha história, contando os desafios que eu passei e as agora, né, o final feliz, né? Mas que não é só o final, né? Ele ainda vai para outras etapas. Sim, e todo dia para você então é um novo começo. Todo dia é um dia de se permitir algo novo. De conspirar ali a favor do universo para que você continue subindo de camadas, é isso? Isso. E num mundo tão louco que a gente vive hoje, né? Tudo tão rápido, imediatista, tudo tão eletrônico. Qual é a dica que você então daria? Além de aceitar o novo, né? De se atrever ao novo. Qual é a dica que você daria? A primeira coisa que traz muito para a presença é você respirar. Eu trabalho quero falar em inglês, com respiração consciente. E o que é que acontece? Quando a gente respira, a gente alinha o nosso ser. A gente ajuda a presença a ficar realmente presente consigo mesmo, né? Quando a gente põe os pés no chão e sente o pé no chão, porque uma coisa é o pé estar no chão, né? Outra coisa é você perceber o seu pé no chão. Então, se você fizer isso num momento onde você está muito acelerado, você vai ajudar a trazer esse alinhamento também para dentro. E existem vários tipos de respiração que ajudam a diminuir o estresse, né? Existe? Existe. Qual Vários. você aconselha? Uma básica, ensina a gente. Para começar. Existe um... Eu posso falar um pouco da teoria? Claro. A gente, dentro da gente, a gente tem um sistema que se chama sistema autônomo, né? Ele é um sistema que ele liga o simpático e o parasimpático. É como se fossem dois botões. A gente vai viver na vida igual um batimento do coração, né? Vai ter altos e baixos. Então, nos altos pode ser que sejam bons e nos baixos pode ser que tenha estresse. Então, é como se a gente estivesse apertando nossos botões, né? Eu vou apertar estresse ou eu vou apertar relaxamento. Onde eu vou entrar em harmonia com isso aqui que eu estou vivendo, né? Dentro de mim. Porque muitas vezes acontece um fato e a gente acelera dentro e a gente tem que lidar com aquilo, né? Como fazer isso da melhor forma para que a gente consiga ter essa harmonia. Eu nem falo em equilíbrio, porque se eu estou fazendo uma associação com o coração, o equilíbrio é uma linha, a linha, o coração não bate mais, não existe vida, né? Então, a gente tem que entender que vai bater o coração e que vai ter altos e baixos. E que a vida é esse o convite. É a gente viver esses altos e baixos sem deixar com que isso desarrume a gente. Ou sem deixar com que a gente se perca de nós mesmos, né? Porque esse é a grande chave. Então, para que a gente não se perca da gente, é importante ter presença. E para que a gente tenha presença, vou ensinar a respiração, que vai ajudar a gente a desacelerar um pouco mais, né? Porque a gente tem uma tendência a estar acelerado, muito mais do que desacelerado. Então, a respiração, onde você aumenta a exalação, a expiração, você ajuda... Vai falando que eu vou fazendo aí. Vamos lá. Você cobaia aqui para todo mundo. Vou fazer com você. A respiração, que você aumenta a expiração, você ajuda a ativar o parasimpático, que é o do relaxamento. Então, o que é que você vai fazer? Você vai soprar primeiro o ar para esvaziar. Sopra tudo, esvazia. Depois você vai respirar curto, 1, 2, 3, e aí você vai expirar o mais longo que você puder. Você viu que sem som você quase não consegue controlar? Então, eu vou pedir para você botar um som do S.
Porque o S vai lhe mostrar que você vai controlar um pouco mais o tempo para poder ele ser mais longo. Então, você vai soprar, respira, 1, 2, 3, e continua. E encolhe a barriga e vai até o final. Isso. Quando você alonga a expiração, você ajuda a relaxar. Você ativa o nervo vago e ajuda no relaxamento, tá? Então, isso ajuda também mulheres na menopausa a dormir melhor, tá? Exercícios de respiração consciente ajuda a dar essa base para que a gente possa regular um pouquinho, fazer essa regulação antes de dormir. Existem algumas sequências de exercícios que você pode fazer durante a semana que você ajuda a fazer essa regulação e entra dentro de um processo um pouco mais tranquilo. Porque é um exercício que você faz ali 3 vezes, 6 vezes, no máximo 9 vezes e você já vai sentir o resultado. Minha mãe estava com dificuldade de dormir e eu ensinei a ela, minha filha, agora eu respiro 2, 3 vezes, quando eu vejo eu já dormi, só já estou me acordando no outro dia. Então, isso é uma coisa real, né? Assim, as pessoas realmente relaxam e dormem, né? E vai se tornando uma forma de estar presente na vida, né? Eu estou fazendo até no meu stories eu não falei desafio, mas eu fiz 28 dias de respiração consciente. E eu tenho colocado todo dia algo diferente para ser feito, exatamente para poder trazer essa consciência do dia, essa presença, esse alinhamento inicial. Só exercícios mais simples, né? Onde a pessoa pode estar implementando no dia a dia dela mais simplesmente, mais levemente. Porque esse é um convite para o nosso sistema autônomo. Ele não pode ser feito com pressão. Ah, tem que... Não, você vai convidar. E como vai fazer bem, você vai querer fazer. Você vai se convidar de novo a fazer. E aí isso vai virando uma coisa dentro da rotina. Que você pode fazer essa respiração, concorda? Dirigindo, cozinhando, fazendo alguma atividade automática que você está fazendo, você pode estar respirando consciente ali e ajudando o seu sistema a ficar mais regulado. Posso estar associando ele a qualquer atividade. Uhum. O ideal é que dê uma paradinha para tentar relaxar mais ou não. A gente tem, eu vou dizer que a gente, porque eu tinha essa mesma crença de que para que a gente relaxe, a gente tem que estar parado, né? E não existe isso. Eu já fiz várias meditações que é no movimento. Você sabia que você pode meditar caminhando? Você pode meditar correndo. Você pode meditar nadando. Você tem que ter, você pode estar em atividade e ter uma intenção. Então, se você põe uma intenção no que você está fazendo e você respira consciente, você está abrindo possibilidade de estar em contato com algo. Não necessariamente você tem que estar em posição de Buda. Você pode fazer a posição de meditação se você quiser. Mas o nosso corpo, ele pede movimento, né? Ontem eu estava até fazendo minha unha, que é com uma pessoa que eu gosto muito, e ela dizendo, tão interessante, eu atendo a semana toda. No domingo é o dia de relaxar. E meu corpo fica me pedindo movimento. Eu digo, é lógico, relaxar não é ficar parado. Relaxar é fazer algo que lhe dá prazer. É fazer algo que lhe leva para esse lugar de relaxamento no movimento. Mas a gente tem uma chavezinha lá dentro que fica todo tempo dizendo, não, é porque eu só vou relaxar se eu estiver dormindo, né? Se eu estiver parado, sem fazer nada na frente da televisão. E isso não é relaxamento, né? Se eu estiver na frente do celular, então, só botando informação para dentro, não existe relaxamento ali. Nem na televisão, né? Existe relaxamento quando você vai fazer algo fora da sua rotina. Você vai para um parque, andar de pé descalço numa grama, entendeu? Você vai ter contato com água, você vai estar na natureza. Isso traz relaxamento, numa qualidade muito maior, porque envolve uma coisa chamada grounding. Você já ouviu falar em grounding?
Não. Ground é uma qualidade que foi estudada em pesquisa por vários estudiosos e que viram que até diminuir a inflamação, o ground diminui. E estar em ground é colocar os seus pés em contato com a terra. Seja uma grama, ou uma areia, ou a água de uma piscina, dentro da água da piscina. E tem forma de você saber se a água da piscina está no ground ou não. A gente pensa, né? Muitas pessoas pensam. Hoje eu estava até conversando com uma cliente minha que eu atendi à tarde, e ela dizendo, não, eu ando de pé descalço dentro de casa. Não faz ground. Porque a gente vive isolado. Se não é com a borracha do sapato, da chinela, a gente está isolado com o piso que a gente tem dentro de casa. E a gente não tem esse contato com a terra. O ground é quando você faz essa troca energética com a terra. E isso traz uma qualidade para o nosso sistema autônomo que a gente só sente quando a gente vai para a natureza. E aí, muitas vezes, a gente vai para o mar e diz assim, meu Deus, eu relaxei tanto. O banho de mar me dá um relaxamento. É porque você faz ground. Isso já foi provado cientificamente, né? Então, ter um momento onde você põe os pés na grama é muito bom. Aqui na Flórida é bom que a gente tem muita grama, né? Então, eu estimulo as pessoas a ir gramar, né? Vai para a grama, põe os pés na grama. Nem que seja assim, 3 minutos, 5 minutos. A gente pensa que precisa muito tempo. Não, não precisa não. Nosso corpo é muito inteligente. Muito inteligente. Essa troca, ela acontece muito rapidamente. Entendi. No mundo tão doido como o de hoje, né? Que muitas vezes a gente pensa que relaxar é aquela hora que a gente para, mas começa ali com o dedinho no celular, e que você acabou de falar que não é dessa forma, pelo contrário, além da dica da respiração, de pisar na grama, na terra, na areia, quais as dicas mais que você pode dar pra gente, que você acha que contribui pra gente se desintoxicar mais do celular, largar um pouco mais? Porque hoje em dia eu acho que tem muita gente que já tá percebendo o quanto isso tá fazendo mal pra mente, quanto é nocivo, né? Eu posso até me lembrei agora você falando isso aí, eu me lembrei de uma coisa. No celular tem um painelzinho que você olha quantas horas você ficou no celular. É um indicador, né? Eu acho que assim, uma forma de você ter consciência de que aquilo está acontecendo é muito importante. E você poder olhar e definir uma rotina de qualidade. Por isso que é importante sonhar, porque quando a gente tem um sonho, a gente tem que construir algo para chegar lá onde a gente quer. Nem que seja os primeiros passos, a gente não vai saber o como completo. Mas como a gente vai estar empenhado em fazer algo acontecer do sonho que a gente tanto deseja, a gente vai diminuir o tempo de desperdício com coisas que não agregam, né? Como TV, celular, coisas que não trazem real essência. Porque Sim. você vai estar mais focado no que você deseja realmente. Essas são formas práticas, né, de fazer. Mas através dessa consciência da presença, eu vou lhe dizer, dentro desse processo da escolha consciente, você vai poder escolher o que é que você realmente quer. O que é que eu quero? Eu vou realmente ficar esse tempo todo no celular e vou ter esse resultado, ou eu vou escolher uma outra coisa para fazer que vai me dar um resultado diferente. Como uma leitura de um livro, como colocar alguns exercícios para acontecer na sua vida, né? Que não é só o exercício físico, o exercício físico ele é, como eu ouvi até um vídeo essa semana, a pessoa falando que agora tem algumas pesquisas, eu não vi a pesquisa ainda, que provam que o movimento aumenta o hipocampo. E o que acontece? O hipocampo está ligado com a nossa memória. Se o movimento faz isso, o que acontece? Quanto mais a gente se movimenta, melhor a nossa mente fica. Então, a gente vai começar a quebrar esse paradigma que tem que ficar parado, o que tem que ficar olhando. E aí, o movimento ele vai virar, vamos dizer assim, vai para um outro ponto de vista, né? Porque você vai querer se mover
porque você sabe que se movendo você melhora e não ficar parado. E o que acontece? Todas essas coisas que roubam o nosso tempo, porque na realidade é isso, o celular, a televisão, as distrações, né, que não, vamos dizer assim, não constroem, elas só estão drenando o tempo. Então, essas coisas a gente vai começar a escolher diferente. Por isso que está tendo uma consciência cada vez mais que o exercício é melhor do que certas outras atividades, né? E que o trabalho terapêutico, ele tem uma raiz que ajuda muito as pessoas a trazer essa consciência para melhorar a qualidade de vida. Cada um com o seu, né? Sim. No seu quadrado, né? Porque cada ser humano é um ser humano. Viveu, você vê filhos da mesma mãe e do mesmo pai que são completamente diferentes em comportamento, né? Então, cada um é um ser humano. E cada um merece ter a oportunidade de ter esse lugar de presença e poder escolher melhor. E ter o que está disponível e que a gente pode usufruir, né? E que muitas vezes a gente acha que a gente não pode, porque não se sente merecedor. E aí volta para o ciclo que eu estava te falando. Entendi. Eu te perguntei porque assim, o ser humano ele é muito movido à compensação, eu vejo, sabe? Eu vou tirar isso, vou mudar isso, mas eu vou ter que compensar com alguma coisa. Então, quando eu te perguntei, eu até acredito mesmo que a maioria das pessoas tem essa consciência. Não precisa nem olhar no gráfico lá para ver que realmente a gente tem um tempo muito grande que é drenado. Mas é isso que eu queria saber. Eu poderia compensar com o quê, né? Quando você fala leitura, música, uma atividade física, escrever uma carta lá para o universo, que é, no caso, um exemplo que você deu também, que é muito bacana. Tem uma moça que veio aqui, inclusive, ela fala que ela fez o quadro dos sonhos. Então, ela vai escrever nos sonhos e vai colando no quadro ali, né? Depois ela vai ali atualizando o que ela já realizou, o que falta, o que tem para fazer, e aí ela vai trabalhando em cima daquilo, né? Então, quando a gente fala que a gente quer desintoxicar, a gente precisa encontrar alguma coisa para compensar, né? Isso, mas essa criatividade do que fazer, quando você está conectado com você, você começa a enxergar cada vez mais, né? Eu estava um dia desse pensando nisso, que eu estou querendo fazer tanta coisa diferente e nova na minha vida depois que eu estou aqui, que às vezes eu fico eu mesmo dizendo, vamos arrumar a rotina para poder tu não se sobrecarregar, porque tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que fazer as coisas, né, normais do dia a dia e encaixar as novidades, né? Então, assim, aqui a quantidade de esporte que eu tenho condições de fazer é muito maior do que tem disponível em Fortaleza, né? Além disso, arte, né? Por exemplo, você ir para um clube de artes, você fazer ou cerâmica ou pintura, né? Então, por exemplo, eu hoje estou começando a desenvolver pintura em aquarela. É uma coisa fantástica. Você pode botar uma intenção, você pode botar uma música, você pode respirar e pintar. E você vai estar ali com você, naquele momento, desenvolvendo um momento com você. Mas você vai poder desenvolver isso se você se abrir para enxergar essas oportunidades, né? Porque elas estão aqui, mas você não toca porque você não tem tempo, porque você sempre está justificando que não tem tempo, ou então que você precisa relaxar. Não, é porque eu preciso descansar. E o que é descansar? Qual é esse significado? Será que esse significado não precisa ser um pouco reformulado? Entende? Porque eu posso estar pintando e descansando. Como eu posso estar pintando estressada porque eu quero fazer perfeito. Entende? Então, se eu pintar relaxado, o que acontecer, aconteceu, e se eu não der certo, eu posso fazer outro, eu vou estar ali comigo numa criação. Então, isso pode estar num lugar de relaxamento. Então, depende muito do ponto de vista de que você está analisando aquilo. E essa compensação, eu não vivo muito nesse lugar de compensar uma coisa. Por exemplo, tirar uma coisa, eu tenho que compensar com outra.
Eu acho que a compensação, ela vai vir automaticamente com as coisas que dão prazer. É muito melhor eu lhe dizer que, para que a gente saia da correria, a gente precisa olhar para dentro, presente, e entender o que é que realmente me dá prazer. Quantas vezes no dia eu senti prazer, felicidade, alegria? Quantas vezes no dia hoje você sentiu isso? Entende? Sim. Olhar para esse lugar e analisar se isso está me dando prazer, como eu faço para ter mais disso na minha vida? Eu acho que é muito mais interessante de olhar nesse ponto de vista do que entender, não, tá tirando a mídia, eu tenho que botar outra coisa. Mas é porque tudo tão imediatista que às vezes as pessoas querem uma coisa na mesma hora, né? Mas se você parar para pensar também, o que pode parecer até que é clichê, mas vou falar, quando a gente era criança lá atrás, a gente não tinha isso, né? Então era pura criatividade, é o que você falou. Volta a ser criança. A ser essência, a ser você. É esse o grande chamado. É a gente virar quem a gente realmente é. E esse processo é muito interessante, Vanessa, porque ele é um processo de repetição. Eu digo que repetição é uma ferramenta fantástica que a gente tem disponível, gratuita, né? E que muita gente não usa. Não usa. Mas é a melhor forma da gente trazer o novo para a nossa vida. Trazer algo diferente para a nossa vida. É repetindo. A gente só vai se acostumar com algo se a gente repetir aquilo. A gente só vai aprender se a gente repetir. Essa é a forma como o nosso, vamos dizer, como o ser humano funciona. Desde quando a gente nasceu, que a gente repete para poder aprender. Então, se eu entendo qual é o meu processo de repetição que faz com que eu aprenda mais rápido, eu vou andar mais rápido. Se eu não consigo olhar para isso e prestar atenção nisso e fazer algumas escolhas a partir daí, eu continuo no mesmo lugar, sem a repetição. Mas por que não usar essa ferramenta que está disponível? Né? Por que a gente resiste tanto a repetir? Algo dentro da gente foi ensinado lá atrás que repetir não era bom. Mas quando eu descobri que a repetição me leva para outro padrão, tudo que eu quero colocar na minha vida, eu defino mais ou menos minha frequência e vira hábito. É tranquilo, não vira uma coisa forçada. Entende? Então, por exemplo, pintar. Eu coloquei na minha agenda. Tem um dia, de noite, em vez de eu ficar na frente da televisão, eu vou pintar. Eu me arrumo lá com meus lápis, com minha água, boto lá o meu quadrinho e faço minha pintura. E isso me ajuda a trazer esse hábito para dentro da minha vida. Entende? Da mesma forma, por exemplo, ir na grama, caminhar. Quantas vezes a gente fica dentro de casa e esquece de ir lá fora? Quantas pessoas passam o dia dentro de casa e não vão lá fora, mesmo tendo o verde que a gente tem aqui nos Estados Unidos, que a gente tem um verde muito forte do lado de fora, né? E tem qualidade, né? Porque a gente não tem uma insegurança que não deixe a gente andar do lado de fora. Que é diferente do Brasil, que a gente não pode andar do lado de fora, a gente teria que andar só nos gramados internos, né? Mas é esse lugar desse convite. E é pequeno passo, né? É outra coisa que eu sempre te falo. Nada muda como uma chave que vira e já é no outro lado, mas você vai de passo em passo fazendo aquilo ali acontecer. E sempre lembrando, a gente tem que convidar o nosso organismo para fazer, o nosso ser para fazer, nossa mente para fazer, o nosso corpo para fazer. Não obrigar, porque na hora que a gente põe pressão, a gente normalmente esquece, deixa para lá. Não sei se tu já prestou atenção nisso. Botou muita pressão, é difícil. Normalmente as pessoas acabam relaxando depois de um tempo. Mas se você traz com prazer, com qualidade, você fez essa escolha consciente, é mais fácil de você manter.
Principalmente se você volta numa frequência que fique agradável para o seu ser, o que você tem que viver, né? Porque tem pessoas que têm uma vida muito puxada. Também não adianta encher de coisa, porque vai gerar estresse. E não é esse o objetivo. O objetivo é o contrário, né? É fazer essas substituições para que a pessoa possa ter essa regulação maior e estar mais presente com ela. Porque, na realidade, se você olhar para a presença com escolhas conscientes e resultados diferentes, você pode aplicar isso até dentro de uma empresa. Você pode aplicar isso como forma da pessoa estar presente para tomar uma decisão. Porque eu escolho antes de decidir. Né? E aí a decisão vai ser muito mais consciente, mais consistente do que simplesmente ir lá e decidir. Porque se eu não escolher antes, eu não abrir o leque de possibilidades na minha frente de todas as visões que eu poderia ter. E quando a gente vai escolher, a gente olha, porque isso pode ser assim, aquilo pode ser assado, né? E depois a gente toma uma decisão final, que é fechar aquilo que eu estou pensando nessa circunstância que eu realmente quero que aconteça. E aí, quando você toma essa decisão consciente, a qualidade disso é muito maior depois. Entendi. Dividindo conversa assim entre amigas, hoje a gente também percebe que um grande mal é o que você estava falando lá no início, de ser reativa, né? É por isso mesmo, é tudo tão automático, tão que quando a gente vê, a gente nem pensou e já reagiu. Você tem alguma técnica para isso? Você também nota isso nos dias de hoje? É um mal realmente? Ou é de personalidade para personalidade? O que acontece? Se você fez a análise do que aconteceu, por exemplo, você viveu uma situação difícil e aí você reagiu. Vou citar um exemplo do que eu vivi. Hoje analisei um ponto com uma cliente minha. Ela estava em casa, a filha ligou para ela reclamando porque o marido não tinha feito o almoço para a filha e tal, e ela não fez o almoço para a filha. E aí a mãe falou para a filha, foi direta com a filha, olha, você não precisa ficar esperando pelo seu esposo, você precisa fazer o almoço para a sua filha. Você é mãe dela. A filha tem certas dificuldades para poder assumir a maternidade. E aí a menina ficou irritada e ela, mãe, mesmo já mais presente, disse que falou mais ríspida com a filha. Aí ela desligou o telefone, as duas desligaram o telefone, e ela disse, Suiane, eu fui realmente me alinhar, pensar sobre o que tinha acontecido, que ela tinha gerado aquela reação em mim. Daí eu resolvi mandar um áudio para ela, onde eu mostrei para ela por que eu estava falando aquilo para ela, mas já num outro tom, de uma outra forma, e ela me ouviu e já mandou um áudio para mim dizendo que tinha compreendido. Então, o que acontece? Às vezes até acontece o fato, mas você pode voltar e ficar presente e entender o que aconteceu dentro de você. Porque é uma reação interna. Ela é inconsciente, ela vem de um lugar que a gente não controla. Mas a gente não pode justificar, não controla, é por isso que acontece. Não, também é muito fácil, né? Então, eu tenho que realmente estar comigo para eu poder olhar para aquilo presente e escolher diferente. Eu posso simplesmente ter a raiva e dizer assim, ó, eu não posso responder agora. Não estou em condições de responder agora. Eu posso falar com você depois, eu estou abrindo um espaço para que isso possa acontecer de uma forma melhor. Quando eu abro esse espaço, seja dentro de mim ou já na relação com o outro, eu posso abrir uma possibilidade de construir algo diferente. Porque normalmente o que é que acontece? A maior frequência. Essas reações emocionais acontecem com pessoas que a gente tem um relacionamento mais íntimo, mais próximo. Ou é um marido, ou é um pai, uma mãe, um filho, um namorado. É uma relação mais íntima, mais frequente. Essas pessoas, elas não estão ao nosso redor por acaso. Elas estão ali porque elas têm algo para aprender com a gente e a gente tem algo para aprender com elas.
Então, elas vão apertar mais os nossos botões do que o que a gente imagina, do que o que a gente sonha e deseja, né? Mas o que é interessante é a gente poder olhar para ali e dizer assim, abre um espaço lá dentro e pergunta, o que é que eu posso escolher agora? Eu vou escolher repetir o mesmo ou eu vou fazer diferente? Se a gente fizer essa pergunta, abrir esse espaço, nossa senhora, a diferença que vai ser, já vai ser gigante. Gigante. Eu faço isso comigo o tempo inteiro. Porque não é porque eu estou feliz com o Jeff, morando 3 anos com ele, que eu não tenho dificuldades. Tem. Tem dificuldades na língua, tem dificuldade na cultura, tem muitas coisas que a gente pensa diferente. Principalmente nessa coisa da... Entender os planos de saúde aqui nos Estados Unidos é um desafio grande, né? Então, enfim. E tem posturas que eu adoto e que ele diz, eu não estou entendendo o que é que você está fazendo, né? E aí eu pego e digo, ó, eu vou pensar uma forma de lhe falar para que você possa entender o que é que eu estou tentando fazer aqui. Muitas vezes eu não tenho as palavras, todas as palavras. E aí é uma barreira da língua. E eu peço um tempo e quando eu explico, ele entende. Se eu simplesmente reagisse ao que ele estava falando, eu ia criar um caos que eu ia levar um tempo e uma energia para resolver aquele caos. Então, o que é que eu faço hoje em dia? Eu abro esse espaço dentro de mim. Eu preciso resolver agora, nesse exato minuto, ou eu posso pensar. Eu posso me dar o direito de pensar um pouco e explicar isso de uma forma que fique melhor. E que não gere um desgaste, não gere um gasto de energia, que não gere uma condição mais difícil. Entende? Sim. É um equilíbrio realmente que vale a pena buscar, né? Porque a gente vai usar em todos os aspectos da vida, né? Em todo momento. Como você disse, na vida profissional, na vida sentimental. É. E conforme a gente vai fazendo, vai ficando melhor e melhor. É tão interessante porque essa análise que eu faço do eu presente comigo, que eu convido vocês e já coloquei aqui sem problema nenhum, porque eu acho que é uma ferramenta preciosíssima, mas precisa ter perseverança, né? Nada na vida, se a gente não repetir, a gente não vai fazer ela tão bem. E se você fizer bem, você vai ver que você vai fazer ela na sua cabeça na hora que você estiver acontecendo. Né? Hoje em dia, comigo, quando eu me percebo dentro de uma situação, eu já falei qual for o pensamento que veio, qual for o sentimento, o que é que eu posso escolher agora? Vem dentro da minha cabeça. Eu não preciso mais nem, muitas vezes, anotar no papel sempre. Mas quando eu tenho uma questão muito, que se repete muito, que vem de novo e vem de novo, né? Porque os ciclos, eles se repetem para testar se você aprendeu mesmo, né? Ou você precisa ainda ajustar alguma coisa aí dentro de você. Então, quando você olha e você entende direitinho o ciclo e você reage melhor àquilo ali, é quando você muda de camada, né? É quando você vibra de uma forma diferente. E aí vão vir outros desafios, não tenha dúvida. A gente vai ser sempre convidada aí para esse movimento de crescimento interno. Né? Bom, é muito interessante isso e ajuda qualquer pessoa indiscutivelmente, né? A gente pensa que de repente tá bem, mas quando a gente começa a ouvir o que você está explicando, a gente vê que a gente às vezes está bem distante mesmo, de estar com a gente mesmo, né? De se conectar com a gente mesmo, Isso. de resgatar uma respiração, né? Eu ouvi muito disso na prática de mindfulness. Isso. O Mindful, ele fala nisso, né? Mas ele não associa com o sistema nervoso autônomo. E a inteligência de olhar as duas coisas juntas é porque a gente está juntando o sistema nervoso autônomo com o límbico, né? Que é a emoção, o sentimento, o que você... E aí você começa a fazer o trabalho interno de ressignificação quando você escolhe diferente, né? E é muito interessante quando você começa a ver que isso é um novo estilo de vida, na realidade. Né? O livro convida a esse hábito do coração de presença para ir para um novo estilo de vida. E eu tenho uma frase que eu falo no livro que é: quando eu me movo, a vida se move. Por quê? Porque
Se eu não me mover a vida vai ficar na mesma. Mas se eu faço um movimento, ela pode me surpreender. Com coisas como eu fui surpreendida, né? E é esse o grande convite da vida. Se mova, se convide, nem que seja um pequeno passo por vez, né? Tente perceber o que está acontecendo dentro de você, né? E eu tenho uma abertura para ouvir você, né? Tem o meu Instagram, quem quiser pode entrar em contato, inclusive compartilhar o seu eu presente comigo, porque eu gosto de ouvir as histórias Claro. e poder ajudar as pessoas. Sim. Quer deixar o arroba aqui pra gente nessa câmera? Uhum. Já deixa aí. @suicotcamp. SUEKOTCAMP. Só mandar uma mensagem. Você tá sempre ali atenta. Tô sempre atenta. E pode mandar uma mensagem no direct, que eu adoro exatamente interagir, entendendo que você já está começando os primeiros passos e está começando a olhar para você mesmo. E esses exercícios, inclusive eu tenho um PDF com esse exercício presente comigo, que eu posso mandar pelo Instagram, para que você possa praticar, começar a praticar. Olha a oportunidade, gente. Anota aí, segue. Começa a fazer essa pequena mudança aí, um passinho de cada vez, e vai compartilhando com ela, que ela vai ter um imenso prazer em ouvir, em acolher, em orientar e até oferecer um material que pode ajudar muito mais. Isso, né? isso. Eu quero que você fale desse filho gringo que nasceu aqui, gente, olha. Ele é totalmente gringo ou ele é meio brasileiro, meio gringo? Ele é meio brasileiro, meio gringo. Ele começou sendo gerado lá? Não, eu gerei ele todo aqui. Tá. Mas Conta pra gente. Ele tem a minha história toda que desde quando eu comecei a fazer autoconhecimento, todos os desafios que eu passei. Isso no Brasil? No Brasil ainda. Tá. E até agora, né? Até o momento que eu vivi essa realização de tudo que eu estava construindo para mim e com os meus clientes, e que veio à tona e me surpreendeu mais ainda com tudo que aconteceu aqui. Você não completou pra gente? Eu queria que você desse uma resumidinha, porque essa história realmente é de conto de fadas. Você conspirou muito a seu favor, né? Então, você disse que você foi numa tarde para um bar, ali ficou na beira do lago, pediu um drink, estava pensando no seu sonho, nas suas mudanças. E alguém veio, fez um contato com você, e aconteceu tudo muito rápido. Foi isso mesmo? Isso, foi, exatamente. Eu estava no bar, após uma semana de muito trabalho, e eu estava muito concentrada em ouvir inglês, em falar inglês, né? Então, eu fui para um lugar onde eu pudesse ter esse contato com algumas pessoas, mas eu ainda estava muito tímida, porque eu ainda não falava inglês. Então, eu ia mais para escutar melhor do que falar em si. E uma pessoa me abordou, me convidou para ir para a mesa deles, e eu não fui, porque eu não me senti confortável. E então, quando eu terminei meu drink, que eu resolvi ir embora, eu fui abordada pelo meu atual esposo, né? E, enfim, aí, nesse dia, a gente caminhou na pracinha que tinha lá, tomou sorvete. E o mais impressionante é que, mesmo eu sem falar, com o celular na mão, a gente conversou durante praticamente 3 horas. Então, houve uma conexão ali, independente do idioma, né? Isso. E depois disso, você comentou comigo, em particular, que você convidou ele para o Brasil, para ele conhecer um pouco mais da sua vida, foi para Fortaleza lá com você. Quando eu me vi na situação que a gente estava muito apaixonado um pelo outro, eu vi que eu não precisava... olhei para mim mesma e eu disse, eu não preciso decidir nada correndo nem na pressão mais na minha vida, né? Na idade que eu estou, não tem necessidade mais disso. E eu convidei ele para ir para o Brasil, porque eu disse assim, já que você se aposentou, então vamos para o Brasil comigo, você fica um tempo comigo lá, conhece minha família, onde eu moro, e a gente vê se é realmente isso que a gente quer. Só que, enfim, toda essa questão do visto aqui nos Estados Unidos é muito complexa, e acabou que foi visto que meu visto americano, que é de 10 anos, ia vencer no ano seguinte, quando eu voltasse. Então, me orientaram que eu não saísse dos Estados Unidos e entrasse num processo para poder
casar. E aí, naquele dia, não foi fácil. Abrir o chão, realmente, embaixo dos meus pés, né? E eu me lembro que ele me levou para a praia, porque ele sabe que eu adoro praia, né? E eu fui fazer ground na praia, né? Andei. A gente conversou bastante. E nós nos vimos já sem querer estar longe um do outro, né? Então eu vi que claramente não adiantaria eu voltar a Fortaleza, estar na minha casa, que eu tenho uma casa muito boa lá, mas eu ia estar lá só. Ia estar nessa guerra interna, né? Do que eu fiz, como eu fiz. E aí eu disse assim, não, eu preciso me abrir para poder vivenciar isso, né? E eu acho que a presença, ela me ajudou muito, porque se eu não tivesse presente comigo naquele momento, eu poderia ter aberto mão diante de todos os desafios que a gente passou ali naqueles 2, 3 meses antes de eu ir embora, porque eu ia embora, ele conversou comigo em setembro, outubro, e eu ia embora em dezembro. Então, em 1 mês e meio, a gente fez todo o processo, né? E uma das coisas que eu fui muito clara é que eu gosto de fazer as coisas direito, então que eu não queria ficar ilegal. E graças a Deus a gente conseguiu cuidar com tudo em tempo, né? E correu tudo bem. E que isso pode acontecer com muitas pessoas, né? Isso realmente pode acontecer com várias pessoas. No seu caso, você acha que foi a melhor escolha que você podia ter feito? Eu acho. Essa sensação é tão boa, né? É. Eu tenho essa tranquilidade dentro do meu peito, assim, não tenho dúvida do que eu fiz. Inclusive, esse ano, ele disse assim, vamos morar no Brasil. Eu disse, fazer o que lá? Tá tão confuso lá, o que é que a gente vai fazer lá, né? Eu vejo que são lugares bem diferentes, né? O Brasil, ele tem toda uma beleza natural, que nasceu ali, né? Principalmente essa área que você fala ali de Fortaleza, que eu conheço, as praias, perto ali do Beach Park. Aquilo é um paraíso realmente ali natural, né? O ar, a água, tudo ali. E aí você, na Flórida, onde é muito bonito também, onde tem muito verde, mas tudo foi feito, não tem nada natural. Né? E aí você comentou que aqui você tem mais possibilidades, mais atividades do que no Brasil. Sendo que lá é tudo natural, tá ali da terra, do ar, tudo para você. A gente faz muito fora, mas a gente tem muita restrição por causa da segurança. Concorda? Fortaleza não é uma cidade segura, infelizmente. Praticamente, eu acho que a praia mais segura é realmente o Beach Park, mas as outras praias, Praia do Futuro, tem muita dificuldade com segurança. Então, você faz, mas você não consegue estar tão relaxado como você fica aqui. Entende? É nesse lugar de qualidade. Porque eu acho que a segurança é uma coisa que a gente não percebe, mas quando a gente está no Brasil, é como se a gente estivesse em alerta o tempo inteiro. Pode chegar alguém no carro, pode chegar alguém ali, pode ver não sei o quê. Você está todo o tempo ligado, né? E, infelizmente, de uns anos para cá, isso piorou. Fortaleza, a gente tem ouvido mais e mais casos, né? De pessoas próximas que estão tendo problemas. Então, isso não é uma coisa bacana. Né? Infelizmente, é uma coisa que nosso Brasil não tem. E está sofrendo muito nesse momento. Você quer dizer que é um lugar maravilhoso, realmente que oferece muito. É um paraíso também, não deixa de ser. Não, como a Flórida também é um paraíso. Porém, a gente não tem a segurança e a tranquilidade para desfrutar e oferecer daquilo que o nosso país oferece. Isso, em muitos lugares. Não tem essa segurança, mas a beleza é inigualável. Mas o que adianta se não consegue desfrutar, né? Isso. Esse é o grande... Pelo menos ali, da onde que você está falando, né? Pode haver muitos outros lugares onde as pessoas consigam desfrutar mais. Se você for para longe da cidade, você consegue ter uma qualidade. Por exemplo, tem algumas praias como Flecheiras, que a gente tem amigos que têm casa e que eu vou sempre, quando eu estou lá, eu vou sempre, a qualidade é completamente diferente. Você pode estar na praia, você pode deixar suas coisas. No Beach Park você faz isso. Mas se você fizer isso
com uma chinela na Praia do Futuro, você pode voltar e não tá mais lá. Entende? Então, você tem que estar ligado. Pelo menos onde eu convivia e vivia, precisa estar olhando. Em estado de alerta. Infelizmente. Tá. E aqui na Flórida, quais as atividades que você encontrou que te encantam? Hoje, além de fazer ginástica, que eu sempre fiz, mas agora eu faço ainda com uma qualidade melhor. Hoje eu ando de bicicleta, né? Porque aqui a gente tem essa qualidade de andar na rua. Ando muito de bicicleta. Ando também caminho, né? E faço caminhada com corrida. Faço natação, faço golfe. Eu pinto, né? Estou me organizando para ir para fazer fotografia também, porque é uma coisa que eu sempre quis. E aí resolvi agora que eu vou também investir nisso. Que mais que eu faço? Além disso, eu adoro ir para a praia, né? Que é uma coisa que eu fui a minha vida inteira, porque eu morei sempre perto da praia em Fortaleza. Então, eu vou para a praia sempre quando eu posso, apesar daqui ser 30 minutos, mas eu sempre, quando eu posso, eu vou à praia e caminho na praia. Isso aí é outra coisa que tem uma qualidade fantástica aqui. Como também andar em alguns lugares que tem os bosques, os parques, né? Então, assim, quando eu viajo, eu sempre gosto de ir para olhar onde tem parque e jardim, porque aqui tem alguns bem especiais, né? Eu já tive a oportunidade de estar na Filadélfia, num jardim que tem lá, que é fantástico, eu não estou lembrando o nome, mas quem for na Filadélfia, bota lá o melhor parque da Filadélfia no Google, que ele vai mostrar. É um sonho. A gente foi para passar meio-dia, passou o dia inteiro, de tão lindo que é lá dentro. Então, assim, tem algumas coisas que tem essa qualidade, né? Sim, que você pode desfrutar, né? Você disse que o seu marido já está aposentado, ele te acompanha nas suas atividades? Algumas. Algumas ele não acompanha encara. muito. Por exemplo, nadar ele não gosta, mas caminhar, ele caminha. Eu jogo golfe por causa dele, né? Ele é um jogador de golfe, então eu jogo golfe com ele. E nessa caminhada, qual é a sua maior dificuldade cultural com ele ali dentro de casa? Hoje eu não consigo ver nenhuma dificuldade, assim. Culinária não é um problema? Não, é tão interessante. Eu estava hoje comentando com uma amiga que eles aqui jantam, né? Eles não almoçam. Normalmente, eu acho que na hora do almoço é só um lanche. E aí eles vão e fazem uma alimentação entre 5, 6 horas, que é a alimentação do dia. E eu não consigo. Eu tenho que almoçar. Então, ele veio comigo e ele almoça. E ele agora convence os amigos que é melhor almoçar do que jantar. Então, eu não vejo, assim, nada gritante, entendeu? Assim, ele é americano, né? Gosta muito de sanduíche, dessas coisas. Certo. Eu não como muito pão mais, né? Depois da menopausa a gente tem que cuidar, né? Mas, de vez em quando eu como e me divirto com ele. Então, assim, tem uma flexibilidade dos dois lados, né? Eu acho que isso aí é o que faz a relação ser gostosa, fluida, né? Sim, porque existe essa flexibilidade, né? Sim, sim. Eles gostam muito de lanches, de pizzas, de massa, né? Mas é bom também balancear um pouco isso, porque é demais, né? Então é bom você também vir um pouco da sua cultura, né? Você cozinha em casa? Eu aprendi a cozinhar mais aqui do que em casa. Em Verdade. Fortaleza eu tinha quem fizesse, né? Aqui não. Então, eu aprendi algumas receitas e faço. Tenho que diversificar de vez em quando, porque fico meio enjoada do que eu estou fazendo. Mas, enfim, eu estou fazendo disso um lugar de prazer para mim. Então, eu tenho ido atrás de algumas receitas anti-inflamatórias e tal, incremento. E aí, vou testando, trago coisa diferente para ele também provar e experimentar. E assim a gente vai indo. E ele tem
ele gosta do que eu cozinho, então tá tudo certo. Tá tudo alinhado ali. Que bom que você não encontra grandes dificuldades na cultura, né? Porque muitas pessoas vêm aqui nessa situação e a queixa é muito grande dessa diferença de cultura. Muito, muito. Ele é muito atencioso, muito carinhoso. Então, assim, eu me sinto abraçada, entende? Eu realmente não vejo nada assim gritante. Não. E quando você traz isso, fica bem claro que não é uma regra, porque a maioria das pessoas vem e fala, não, porque o americano é seco, porque o americano é isso, o americano é aquilo. O que você relata vai totalmente contra isso. Então, assim, não é regra, né? É do ser Não. humano, né? Eu acho que sim. Eu acho que da educação. Eu fui muito abraçada pela família, né? Então, assim, hoje, quando a gente se casou e tal, eu conheci os pais dele, que moram em Fort Myers, e eu passei a convidar ele para ir na casa dos pais, né? E aí eu disse assim, não, Jeff, a gente precisa ir lá. E ele passava muito tempo sem ir na casa dos pais. E eu disse, não, eu preciso. A minha mãe não está aqui, eu quero ir lá, conviver com eles. E isso virou um hábito agora. No começo, a mãe dele não queria. Às vezes prorrogava, quando a gente ligava, ela dizia assim, daqui umas 3 semanas a gente combina e tal. E aí eu via claramente que ela também não estava habituada com aquilo, né? Aí eu disse, não, mas não preocupe não, a gente vai de vez em quando perguntando. Aí ela foi abrindo. Agora, quando eu vou lá, ela diz assim, quando é que você volta? Então, a coisa foi mudando, né? Apesar do carinho existir, da conexão no telefone e tal, mas agora existe não só isso no telefone, existe também a coisa da presença, da gente ir para lá, né? Dela dizer que se o pai dele faltar, né? Se o marido falecer, que ela quer vir ficar morar perto da gente. Então, ela se sentiu abraçada por mim, né? E uma coisa que eu ouvi até esse final de semana, que eu acho que é um movimento que é importante dentro da família, né? Eu sou muito de agregar. E ano passado foi o aniversário de 65 anos do Jeff e os filhos deles também quase não vêm aqui. E aí eu disse assim, quer saber? Eu vou chamar para virem para cá, passar um final de semana com ele, que o aniversário dele era no sábado. Pois eu liguei um mês antes e mandei mensagem e disse que queria fazer uma surpresa pro pai deles. E que eles tinham que se virar para vir e que eu ia organizar o final de semana. Aí, pois eles vieram, os dois. Um veio com a esposa, o outro veio com o filho. O Jeff ficou... Ele disse, nunca ninguém fez nada desse jeito para mim, com tanto carinho, com tanto amor. E uniu a família de um jeito que agora a gente convive mais, se vê mais, entendeu? É muito interessante. Então, enfim, o meu jeito de... De se mover e fazer a vida movimentar. É novo todo tempo. O friozinho na barriga, mas dando um passinho e convidando a vida a trazer outras oportunidades, né? E aí você vai vendo a alegria, né? Vendo... E aí você ouve os comentários, né? Essa minha amiga que estava... Hoje é minha amiga, né? Que era amiga dele, estava no dia que eu conheci ele, que veio falar comigo. Sexta-feira passada ela disse para mim, a sua trouxe uma qualidade na tua vida, né, Jeff? Aí ele disse, sem comentários, eu não posso falar nada. Antes e depois. São duas vidas diferentes. Né? E não é só a dele, né? Eu acho que nós dois nos agregamos muito. Trouxemos conforto um para o outro em muitos aspectos, entendeu? Quando a gente consegue... eu acho que essa qualidade da presença em mim me ajudou a abrir lugares para ele se chegar, entendeu? E sem ter tanto receio, né? De se expor, de se entregar, de mudar de país. Porque eu tive receio, mas eu não tive nada que me paralisasse no meio desse caminho, né?
Então, Sim, sim. E você comentou, olha, eu já tinha minha vida lá, morava numa casa boa, num lugar maravilhoso, já tenho uma certa idade, já estava tranquila, não precisava mais buscar nada disso. Mas nunca é tarde para amar, né? nunca. Não, isso aí é uma As pessoas verdade. pensam que tem idade, que tem até um limite. Não, eu acho que isso aí é uma coisa muito importante, né? De dizer que eu acho que se você está aberto, se você realmente tem esse desejo e você entrega nas mãos de Deus, né? Porque você precisa entregar e não ficar agarrada e querendo que seja do jeito que tem que ser, ou botando exigências demais. É porque tem gente que se condena, né? E aí se fecha, porque se acha fecha. que já atingiu ali um limite e não tem mais direito de ser feliz. É, mas eu acho que não. Qualquer pessoa pode se abrir para amar. É. E pode ser surpreendida pela vida, né? Porque, olha aí o que aconteceu comigo. Sim, com certeza. Então tá, vamos agora falar do seu bebê gringo. Com você. Do gringo, de novo. É, O que é que você quer falar? eu quero que você fale a parte que você fundamentou e finalizou, se você conseguiu atingir tudo o que você queria até o final, se a sua ideia ficou aqui completa, se você tem mais projeto para frente, se ficou faltando mais alguma coisa. Tá, aqui ficou completo dentro do que eu imaginei no começo, né? Foi um livro que eu realmente senti a inspiração e eu escrevi ele muito fluidamente. Para eu ser sincera, eu escrevi esse livro em 7 meses, entendeu? Eu me sentei e fluiu. E o que tem aqui é um método muito claro. Tem muitos exercícios muito bacanas. Tem exercício. Muitos, muitos. Cada capítulo eu falo um pouco de mim, da minha história e o que é que me levou a criar aqueles exercícios e a convidar a fazer os exercícios. E cada etapa é um passo a mais que você vai dando dentro de você, né? Para que você possa subir na espiral. Você considera ele um amigo de cabeceira? Ele é um amigo de cabeceira. Ele é muito mais do que um livro, você pegar e ler o livro. Você vai ler e vai exercitar, e vai ler e vai exercitar. É um convite contínuo para você fazer algum movimento. Não é para ficar parado. Realmente é o melhor amigo, então, né? Não é aquela coisa para começar, terminar e arquivar, né? Não, não. E a gente tem em português e inglês. Sim, tá aqui. Quem me ajudou a fazer a tradução foi o Jeff. Ó, Foi que ele legal. que me ajudou. Ele lê muito e ele já leu mais de 300 livros nessa área de autoconhecimento. Oh. Então, ele entende do que eu falo. Né? Essa conexão também na linguagem do que a gente acredita e do que a gente estuda, né? É muito bacana de ter. Que legal, que legal. Então, aonde a gente encontra o seu livro para comprar? Você quer dizer para gente? Meu livro tem na Amazon, né? Tá. O nome é o Poder Poder da Presença de Ser. da Presença de Ser. Ou também tem aqui a versão em inglês, vai de qual a pessoa quer comprar. Tem né? os dois e tem os 3 tipos, né? Tem e-book, tem essa capa e tem a capa dura. Ah, ok. Tem os Brasil, Estados Unidos. Isso, Tá. .com e .com.br. Tá. Na realidade, tem no Amazon no mundo todo. Quando a gente põe na Amazon, você disponibiliza para todos os lugares que entregam na Amazon. Entendi. Então, tem na Europa, todo canto. Uhum. Tem link para todas as áreas. Né? É uma curiosidade, como foi deixar a mãezinha para trás? Não foi fácil, mas foi uma coisa que, assim, eu sempre cuidei dela. Eu sempre fui a filha que ia para o médico, que cuidava de fazer tudo. Então, não foi fácil, porque eu sinto falta, né? Lógico, é mãe, e a minha relação com ela é boa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um conforto, porque eu já fiz muito. Então, eu olhei para mim e disse, agora é seu tempo de você viver uma realidade ainda melhor. E isso, quando eu conversei com ela, ela compreendeu, né? Disse que queria que eu fosse feliz. E esse lugar é confortável também, né? Porque não existe crítica, não existe julgamento
com relação a isso. Então, Sim. ficou uma relação também tranquila. Né? Sim, porque você se sente. Você tem a sensação do dever cumprido, né? Eu sempre cuidei deles dois. Né? Meu pai já faleceu na época do Covid, mas eu sempre fui eu que levei para médico, sempre acompanhei os exames. Eu tenho uma sensibilidade muito grande com a medicina, mesmo sem ser médica. Eu entendo muito. Você teve uma experiência com o filho, né? Isso, Então, também. isso pode ter, né? Você quer falar um pouco disso? Foi muito tempo atrás. Foi, já faz... Era para ele ter 26 anos. Nossa, faz Para mim bastante. já está muito tranquilo falar dele, né? Mas foi um momento de muito aprendizado. Não é fácil perder um filho, né? Nem muito menos viver com um filho durante 11 meses com risco de morte súbita. Então, cuidar daquele bebê tão frágil foi um desafio constante, né? Uhum. E a consciência que eu tinha, né? Que eu falo que a presença de Deus, ela é formidável nessa hora. É uma coisa que dá uma calma que a gente não sabe de onde vem, mas que a gente sabe de onde vem, entendeu? Sim. Mais ou menos assim. Eu perguntei porque é uma forma de você ajudar até às vezes as pessoas que estão convivendo com o luto. Porque o luto realmente é o que você está falando. É muito difícil, né? Então, uma Eu dica sabia- do que fazer, né? Conselho do que você... Nessa época, eu era muito jovem, tinha próximo de 30 anos, e eu não tinha feito nada desse trabalho de autoconhecimento. Ele me despertou para eu me conhecer mais. E foi depois que ele faleceu que eu fui buscar, que eu fui querer entender mais, que eu fui melhorar a minha qualidade, da minha presença comigo mesmo. Porque eu vi o quanto eu precisava viver a minha vida aqui agora. Inclusive, não perder tempo com coisas que não iam me realmente construir algo para mim, entende? Então, você passa realmente a ter uma consciência da vida, né? Que ali ele viveu 11 meses. Eu sabia que ele podia morrer a qualquer hora na minha mão. Então, era um momento, era um dia por vez, né? Você passa a ver um dia por vez. Claramente, assim, um dia por vez. E ver a alegria dele, que quando ele estava com 6, 7 meses, quando eu chegava em casa do trabalho, eu ouvia minha voz na cozinha, ele já gritava lá dentro, a gente já sabe, é uma festa maior do mundo. Então, era assim, uma coisa que me encantou, porque ele viveu bem, apesar de saber que ele tinha esse problema cardíaco, né, e que teria que ser transplantado. Né? Eu cheguei aí para o INCOL, em São Paulo, fiquei 3, 4 meses com ele fazendo exame e tudo, mas infelizmente não tinha... não aconteceu dele ser transplantado, né? Então, era uma coisa que a gente não tem controle sobre. Entendi. Vivi alguns momentos bem difíceis com a forma como o médico, né, olha para isso, como os médicos tratam os pais nessa situação. Viver alguns desafios bem sérios. Sim. E que me ensinaram muito, né, a olhar, porque eu olhei, teve inclusive um médico, logo quando ele foi para a UTI, que o médico olhou para mim e disse, não, eu vou contar isso aqui, mas é muito louco o que o médico disse. Ele disse, não, ele está indo para a UTI na melhor hora, porque era uma sexta-feira de carnaval. E aí ele virou para mim e disse assim, esse período existem vários acidentes. E aí fica uma frequência muito maior da possibilidade de seu filho receber um coração. Eu digo, meu senhor, se o senhor me imagina que eu vou pedir a Deus que alguém perca seu filho para eu ter o meu, ele já está entregue na mão de Deus. Eu não tenho condição de nem sonhar em fazer isso. Porque se eu vou ficar sem o meu e eu sei a dor que é, como que eu vou querer que a outra mãe passe por isso? Não tem a menor possibilidade. Se eu não falo isso para mais ninguém, não, que isso não tem sentido. Não sei que mãe vai ouvir isso.
e vai pensar de outra forma, entendeu? Porque eu, na época, eu olhei para ele e disse desse jeito. Porque eu disse assim, meu Deus do céu, como que pode, né? Então, a Sim. gente vive dentro desse processo um aprendizado muito intenso de muitas coisas. É, porque era o momento de você ser egoísta, né? Esse momento. Mas E você não foi. é interessante. Quando eu soube que ele precisava do transplante mesmo, que não tinha outra saída, né? Não tinha cirurgia, porque quando é uma válvula você troca, mas o dele era o músculo do coração, enfim. E eu me lembro que eu saí da consulta com a médica, lá no INCOR, onde ela me explicou como é que ia ser a vida dele depois do transplante. E eu fui para a capela. Eu não sou muito de ir para a capela, para a igreja, mas eu tenho uma ligação com Deus muito clara. Mas nesse dia eu disse assim, mãe, eu preciso ir ali. Fui para a capela e eu disse, meu Deus, olha, seja feito sua vontade, porque eu não posso ser egoísta ao ponto de querer meu filho aqui só para poder eu dizer que ele é meu filho. Eu não posso. É doído até eu lhe dizer isso, mas eu preciso dizer porque eu quero o melhor para ele agora, né? Não dá para imaginar ele com essa vida que ele vai ter que ter depois, né? Que era 18 medicações, tinha que viver em São Paulo, indo fazer exame, ele ia ser tipo 30º transplante de criança de 1 ano. É uma experiência, ele ia fazer parte de uma experiência, porque ainda não existiam muitos casos de transplante infantil. E aí eu disse, ó, faça o que for melhor para ele. Eu me lembro demais dessa minha conversa dentro da capela lá do INCOR. E aí, 15 dias depois, ele faleceu. E nesses 15 dias que ele ficou na UTI, eu senti Deus comigo todo o tempo. Era uma conversa interna que me acalmava e minha mãe dizia assim, você está muito calado, o que está acontecendo? Mãe, eu não sei. Mas eu estou aqui numa conversa comigo meio interna muito grande. Então, para mim, isso era a forma de Deus estar me guiando no que é que eu ia fazer, como eu ia fazer. E o processo não foi fácil, mas foi calmo ao mesmo tempo. Assim, eu não me desesperei, né? Eu queria o melhor para ele, o que eu pudesse fazer para ser o melhor para ele, eu fiz. E como eu tentei também tudo que estava ao meu alcance, mais alguma coisa, então eu fiquei num lugar mais confortável comigo, de que eu fiz o que era possível, né? Eu fiz tudo que eu podia. Entendi. Você atribui a superação dessa fase de luto à sua fé e ao aprendizado que ele te deixou? Foi o que startou meu processo de autoconhecimento, né? Eu falo disso no primeiro capítulo, porque eu acho que foi um momento que fez com que eu buscasse a Suiane que estava aqui dentro, que eu não conhecia e que eu vivia no automático e que eu vivia trabalhando e não olhava nem para os lados, entendeu? Então, eu passei a olhar para mim de uma forma diferente a partir dali, né? E continuar, né? Dando um passo por vez, mas não parar, né? Porque não adiantava. A minha mãe muitas vezes me pergunta, ela foi uma grande companheira durante todo o processo, né? Do mesmo jeito que eu sempre tive do lado dela, ela também sempre esteve do meu lado. E ela tinha preocupação para eu não ficar depressiva ou ficar triste demais. E era muito interessante, porque eu disse a ela assim, eu acho que vai ter dias que eu vou chorar muito. Eu disse a ela, mas você não vai me ver no fundo da rede. Eu disse a ela desse jeito, porque eu adorava uma rede, mas eu disse, eu não vou ficar no fundo da rede. Eu vou viver. Talvez tenha dias que vai ser difícil, né? E realmente foi assim. Eu tinha dias que eu chorava o dia inteiro. Aí no outro dia eu me levantava e ia trabalhar. E aí tinha dias que não dava. Mas aí até que isso foi se acalmando dentro de mim. Foi ficando mais fácil, né? De lidar com a falta dele.
inclusive, voltar a dormir, porque para ele dormir eu ficava acordada. Então, eu fiquei acostumada a dormir 3 horas por noite. Eu não dormia mais, só dormia 3 horas. Dormia quando era 2 da manhã até as 6 da manhã, acordava. E aí você ficar assim muito tempo, Ave Maria, o organismo começa a ficar sentido, né? Apesar de ser jovem, aguentar, mas que é completamente diferente de hoje em dia, mas a gente começa a ficar muito, muito cansada, né? Então, foi uma readaptação em muitos aspectos, muitos mesmo. Mas você respeitou o seu luto, você viveu ele, né? E eu acho que é importante. A gente não tem como fingir que nada aconteceu. Tem que viver, respeitar o seu luto, né? Tem. Isso faz parte da superação, não é? Faz, sim. Eu acho que se você se permite viver, né, e sentir, deixar a dor passar por você, fica mais fácil de você ajustar as coisas dentro de você e eu falar aqui dele nessa calma, porque tem horas que eu mesmo fico impressionada, né? Porque hoje a sensação é de uma alegria que eu tenho, né? E não de uma tristeza. É muito interessante. Eu na época de falecimento e aniversário, eu sempre lembro muito, sempre sinto muito, mas eu não tenho pesar. Todo mundo diz assim, como se não quisesse que eu falasse, né? Eu disse, não, hoje eu posso. Eu posso falar sobre ele sem esse peso, sabe? Eu já... Talvez porque você valoriza o tempo que foi bom, tudo que foi bom. Foi muito Eu bom. acho que você vive mais isso. E ele me ensinou muito. Tão pouco tempo, né? E eu aprendi muito. Muito, muito, muito. Como pode, né? Eles vêm tão dependente da gente, quando a gente vê, foi a gente que aprendeu, né? Isso. Eu aprendi muito com ele. Veio para te ensinar, então. Com certeza. Cumpriu a missão que era essa. Com certeza. Né? Então, hoje a mãe tá bem resolvida, ela também tá feliz. Ela vem te visitar, não vem? Ainda está se organizando aí para vir, mas ainda não veio, não. Mas pensa em vir? Anda falando, né? Vamos ver se ela máximo. vem. Eu acho o máximo quando, assim, tem uma certa idade já e mesmo assim, né, tá disposta. Ela tá aí se planejando. Vamos ver se ela vem. A gente sempre conversa isso. Tem idoso que é super disposto, encara tudo. Agora tem uns que já atinge uma certa idade e também se condenam. Fala, não, isso aí pra mim já foi, o tempo já passou. Não faço mais isso. Se permite, né? Dá um passo, como você disse. Se abre para mudança, para algo novo. E aí, se você se movimenta, tudo se movimenta também, né? Isso aí, para mim, é realidade. Quando a pessoa deseja realmente, sente realmente, tá com ela e faz o movimento, a resposta vem. Pode não vir ajustadinha na primeira vez, mas se você for escolhendo de novo, você vai ajustando ali. Como se você estivesse ajustando a rádio. E aí, uma hora sintoniza. E acontece. Então, eu queria pedir gentilmente para você que você falasse nessa câmera aqui algumas boas palavras para quem está do outro lado assistindo, que tem sonhos, vontades, como por exemplo, quero mudar de país, quero sair do Brasil, quero ir para Portugal, quero ir para o Canadá, quero ir para os Estados Unidos, não importa. Ela quer fazer esse movimento, mas ela tem medo. O que você tem para falar para essas pessoas? Pode falar aqui. Se você hoje sente no seu coração, né, a vontade de mudar de país, né, a primeira coisa que eu diria é que você tente entender a cultura do país para que você possa ir para algum lugar que se ajuste ao que você realmente gosta, né? Porque isso é importante para a sua adaptação, né? Entender um pouco da cultura. Não vai ser igual nunca, vai sempre ter diferenças, mas é importante essa pesquisa antes. E a outra coisa é escolha e dê o passo, né? Quando eu decidi vir estudar, porque eu não tinha plano de ficar inicialmente, eu
na realidade, estava passando por uma transição, né, de carreira, e eu não tinha todo o recurso para eu poder vir e ficar folgada aqui e tal. Mas foi muito interessante. As coisas foram acontecendo e quando terminou, eu estava com mais recurso do que o que eu precisava para vir. E eu podia vir, ficar, e voltar e ficar tranquila no Brasil. Mas foi construído porque eu comecei a me mover. Então, é importante a gente dar os primeiros passos, né? Arriscar, mas também usar uma palavrinha que chama planejar, né? Pensar em alguns pontos que são importantes para você, para que você se sinta seguro, para que você se sinta calma, para poder olhar para o que você precisa aprender dentro daquele país. Porque os primeiros 2, 3 anos é de muito aprendizado. Então, a gente precisa ter essa tranquilidade nesses aspectos que são importantes e que precisam estar correlacionados com você, com o que você deseja realmente de coração. Porque se você vem desalinhado, talvez você possa se perder, né? E se colocar numa situação difícil, né? A gente sabe de situações que acontecem com pessoas que se arriscam também demais, né? Porque eu acho que tem um certo, vamos dizer assim, um limiar nesse arriscar, né? Eu acho que a gente pode arriscar, mas a gente não precisa se perder da gente, né? A gente pode fazer esse arriscar alinhado, né? E com qualidade. E, assim, a gente não vai saber o como todo, né? O passo a passo, meio a meio, todo, né? A gente não vai saber. Mas conforme a gente vai dando o passo, o outro passo aparece na frente da gente, o outro passo, e vai chegando as intuições, vai chegando. Se a gente estiver presente, a gente vai recebendo as mensagens e vai conseguindo dar os passos para poder as coisas ir se arrumando. E pode acontecer surpresas, como aconteceu para mim. Enfim. A vida é uma caixinha de surpresas. Quando a gente se move, a vida se move, né? Exatamente. Eu quero que você explique, dê uma pincelada aí, qual tipo de trabalho você oferece, não só para a comunidade brasileira que está aqui nos Estados Unidos, como no Brasil, como em qualquer outro lugar do mundo. Se você tem algum trabalho online, né? Qual é o tipo de trabalho que você oferece e como que as pessoas podem chegar até você? Você pode explicar para a gente? Eu trabalho tanto com grupos como com sessões individuais, tá? Estou montando minha mentoria agora e um curso online. Mas você pode chegar até mim pelo Instagram. No Instagram, inclusive, eu tenho um quiz lá dentro do meu link, que é uma forma de você deixar seus dados e eu poder entrar em contato com você. E no livro também, no final do livro, eu convido a algumas sessões, né? Como mapear seu ciclo de repetição ou seu ciclo vicioso e tentar já definir um ciclo virtuoso, pelo menos inicial, para que você possa dar alguns passos. Então, essas são algumas sessões introdutórias que você pode fazer comigo para que você possa sentir como é meu trabalho e daí a gente poder dar outros passos. Tá, e isso você tem total condição de fazer online? Eu faço online. Eu faço hoje em dia online, eu tenho um grupo no Brasil, atendo pessoas do Brasil ainda e estou começando a trabalhar com pessoas aqui. Tem essa disponibilidade, né? Ai, considerações finais. O que é que você tem para falar pra gente? É um prazer enorme, Vanessa, estar aqui. É praticamente meu segundo podcast, então, assim, eu me senti bem à vontade. Que bom. Eu espero que eu tenha contribuído com todos. Com certeza. Né? Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo. Eu tenho o maior prazer em responder. Eu acho que o meu processo é tocar corações, né? Se a minha mensagem tocar corações, eu já estou muito satisfeita. É esse o meu objetivo maior, né? E é isso, é um prazer poder falar sobre isso e levar o meu conhecimento para mais pessoas. E a gente que fica aqui honrada em te receber, uma responsabilidade muito grande. Eu falei, gente, ela é fono a vida inteira. Vou falar até para ela me corrigir, se ela encontrar aí meus deslizes aí. Quero que você volte muito aqui para mostrar para a gente a sua mentoria, seus novos projetos, bater esse papo com a gente, que traz a gente
pra gente mesmo, de novo, pra gente se conectar, olhar mais pra dentro, realmente hoje é um desafio muito grande. Mas explicado aí com as suas palavras, fica mais fácil, de verdade. Eu consegui um pouco. Obrigada. Eu tenho aqui até o passaporte do nosso programa. Vou deixar com ela, porque eu quero que você volte aqui. Tá? Não demora de voltar. É um bloco de notas para você fazer aquela anotação quando você precisar. E aqui dentro, na primeira página, tem as informações dos nossos colaboradores, tá? Que é a Montana, quem cuida das mídias digitais. Márcio, nosso psicólogo. Destrave o seu inglês, a Carolina. Gigi, que é corretora de imóveis aqui no sul da Flórida. A Josi, brindes em geral, se você precisar, caneta, tudo. Ela é uma profissional maravilhosa. A Bruna Ferreira, responsável pela vida da gente financeira. Ela tem a responsabilidade de trazer aquela paz financeira, organizar a sua vida financeira. Ótima profissional. Tá aqui com a gente também Estúdio Hair e Art, a Regiane, quem cuida dos meus cabelos. Master Tile, empresa que trabalha com instalação de piso em geral aqui na Flórida. E Costa Café, quem fez questão de oferecer esse café maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado e aprovado. Muito bom. Tá? Obrigada a todos. Tá aqui, pensa num pessoal bom, profissional de primeira. Vai seguir aí com você. Tá, Giovana. Tá? Espero que te ajude de alguma forma. Obrigada. Tá? Obrigada mais uma vez. Obrigada mais uma vez. É isso, gente. Muito obrigada. Você que continuou aqui com a gente até o final. Se você chegou agora, volta. O episódio da Su tá incrível. Ela fala coisas muito válidas pro dia a dia, de total importância. Vale a pena você parar para ouvir e fazer os exercícios que ela deixou aqui. Também tenta encontrar aí no seu Amazon, esteja você onde estiver, esse livro maravilhoso aqui de cabeceira, que com certeza vai ser um melhor amigo para você, tá? A gente se reúne aqui toda quinta-feira, no mesmo horário. Compartilha o nosso material, se inscreve no canal, dá aquele like, isso ajuda muito o YouTube continuar mostrando o nosso trabalho, que tá aqui para tentar passar alguma coisa aí de positivo para sua vida, tá bom? Muito obrigada, até a semana que vem e pode ver.